Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Temos aqui hoje uma formação complementar para falar sobre a oficina presencial do Sala Mais, né, na perspectiva dos ODS, né, pensar global, agir local, tanto a extensão quanto o E2A como um todo, na parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ideia vai ser a gente apresentar um pouquinho, né, dos roteiros, dos roteiros não, né, do roteiro que vocês terão que conduzir ao longo do encontro presencial no começo do ano que vem. Lembrando que esses encontros, né, serão em cada uma das unidades e organizado também por áreas de acordo com a complexidade, né, da sua instituição. Né? A gente sabe que algumas instituições dividem em vários grupos, outras acabam fazendo divisões menores, né? Então vai ter que ser respeitada a particularidade aí da sua região. E aí já adiantamos, assim, né, para alinhar a expectativa, que como temos aqui hoje um encontro extra, né, que junta professores de diversas áreas, né, faremos uma abordagem mais geral, né, para que exatamente, porque a base, todas as áreas seguirão, é a mesma, né, mas saibam então que no começo do semestre que vem, quando você souber qual vai ser o seu grupo de trabalho, né, em que área você vai ser alocado, né, é importante alinhar, né, com os coordenadores responsáveis, né, particularidades, né, ou ajustes que a área possa ter realizado. Contem comigo aqui, com todos os multiplicadores aqui presentes, para tentar tirar qualquer dúvida. A gente, na medida do possível, tenta sanar. Pessoal, a Agenda 2030, né, então esse plano de ação para o desenvolvimento, né, do qual 193 países membros da ONU se comprometeram, né, ela é uma agenda extremamente complexa, extremamente holixa, né? Então, a gente pensa nos 17 macrotemas, que são os 17 objetivos. Por si só, já são bem amplos, já são bem complexos e integrados. Agora, quando a gente destrincha isso nas 169 metas, né, que esses objetivos têm, e mais os indicadores que cada meta traz, né, que no Brasil hoje são 254 indicadores, a gente vê um sistema extremamente complexo e do qual, né, e aí por isso que eu faço a brincadeira que a Cláudia acabou de dizer, né, seria extremamente presunçoso, né, qualquer um se considerar como especialista desses 17 temas, né, que seria uma ideia de, não, isso aqui é especialista em tudo, né? E isso é um dos tópicos fundamentais com que nós iremos trabalhar com os nossos professores no começo do semestre que vem. Inclusive, né, por isso, vamos reforçar com vocês, deixa eu até mostrar aqui a pasta compartilhada. Não, Cláudia, Rodrigo, podem algum de vocês dois mostrar a pasta compartilhada para a gente mostrar os materiais que lá estão? Uma série de materiais para embasar essa discussão, né? E aqui nós temos, na parte de baixo, o roteiro, né, que é exatamente o material que eu estava compartilhando e que é o que eu vou apresentar, que nós vamos apresentar para vocês no nosso encontro de hoje, né, explicando passo a passo, inclusive com checklist de tudo que tem que ser feito antes, né, a priori da apresentação. Eu queria só destacar com vocês que nós temos uma leitura prévia, né, para embasar, né, o material de vocês. A leitura está super fácil, está um texto aqui de basicamente uma página, com uma série de materiais complementares para embasar as questões da Agenda 2030 para a aplicação da oficina do ano que vem, né. E aí nós temos alguns objetivos em mente, né. E aí já vou voltar aqui para o roteiro com vocês. Já temos o PPT preparado. Mas como a ideia, exatamente, né, a gente está aqui formando como multiplicadores, né, então a gente vai passar pelo roteiro aqui com vocês e não aplicar a oficina como se vocês fossem os professores que receberão a Sala Mais no semestre que vem. Tá? Nós temos 2 exercícios que vão acontecer ao longo da atividade e aí nós vamos realizar apenas um deles, né, e discutir o outro para que, né, possamos aí adequar a agenda do nosso encontro com a agenda de vocês. Então, vamos lá, os nossos objetivos, né? Temos aqui como objetivo capacitar os professores com relação à importância dos ODS, especialmente em questão da emergência do tema, né? Uma das nossas atividades busca exatamente tratar essa questão de que estamos na metade da agenda,
né? A agenda começou em 2015, vai até 2030, e a situação é extremamente preocupante, né? Muitos relatórios projetam que, mantido o ritmo como está, muitas das metas da Agenda 2030 só serão atingidas em 2050 e algumas, né, algumas projeções mais pessimistas colocam que algumas dessas metas seriam atingidas apenas em 2080. Então, assim, é necessário um papel atuante de todos, né, dentro desse plano de desenvolvimento. Segundo, reforçar, né, como que as temáticas da Agenda 2030 estão fortemente presentes no E2A, ou seja, no nosso sistema de ensino. E aí aqui é destacar tanto os projetos de extensão, né, que são uma força, que estão fortemente conectados com a Agenda 2030 já há bastante tempo, né, e teremos um espaço exatamente para que as unidades possam mostrar suas melhores práticas com relação a isso, mas também reforçar que a Agenda 2030 também está presente e deve estar presente de maneira cada vez mais explícita na parte da pesquisa dos nossos professores e do ensino, nas nossas unidades curriculares. Em toda unidade curricular é possível nós termos uma conexão com a Agenda 2030. E algumas de maneira mais direta e outras de maneira mais indireta, mas em todas isso é possível. Até porque a agenda ela é extremamente ampla, holística, complexa, então tudo fornece subsídios para tratar de algum desses temas. Isso pode ser, então, reforçando de maneira direta, né, quando a UC ela procura discutir diretamente um daqueles temas, ou, né, de maneira indireta, onde aquelas temáticas aparecem na vida prática, na prática profissional e teórica dos nossos alunos, né, em virtude da relevância daquele assunto. Exatamente aquilo que eu reforcei com a questão da parte que está destacada aqui no roteiro nas observações relacionadas aos salamares. Pessoal, eu estou falando aqui, né? Todo mundo fim de semestre, né? Às vezes não sai lé com cré direito, então vocês fiquem à vontade para me interromper, chamar o Rodrigo de fanfarrão. O Rodrigo é cheio dessas, né? Ele faz um monte de brincadeira aqui e depois parece que foi eu que falei. Fiquem à vontade então para me interromper. No roteiro, né, caso a pessoa perca aí o acesso da pasta do Drive, tem aqui o link para todos aqueles arquivos novamente. O checklist aqui que comentei, então, ó, primeiro checklist, né, fazer a leitura prévia do texto de apoio que está ali na nossa pasta. Né? Então, por favor, pessoal, a gente fez com muito amor e carinho esse material para vocês. Ali tem inclusive uma série de... tem o textinho em si é super simples de ler, mas depois ainda tem uma série de materiais complementares para quem quiser se aprofundar, para quem quiser ver, né, experiências de ensino e de extensão relevantes, está tudo separadinho ali no texto. Já que ela é presencial, né? Da maneira com que o professor achar mais fácil, né? Deixar baixado no seu celular, no seu computador o roteiro, ou imprimir, se assim ele quiser, mas lembrando que a gente sempre reforça, né, a importância de a gente buscar desmaterializar, né, para diminuir um pouquinho os nossos impactos no material que nós preparamos. Baixar os slides, imprimir os textos da atividade do card 1 e 2 que iremos realizar, eu já vou mostrar para vocês a atividade, e verificar, né, as questões presenciais, né, do campus, de sala, equipe com que vocês estarão presentes. Boa tarde, colegas. Olha, reforçando aí o nosso link. Então, seguindo as nossas tradições, né? Então, normalmente a gente começa com o acolhimento, e aí aos multiplicadores fica a sugestão, né? Aqueles multiplicadores que gostam de trazer uma música, trazer uma poesia para fazer esse momento de abertura, né? Então, dentro do estilo de vocês, né? Uma temática que conecte aqui com a nossa temática. Depois, sugerimos, né, no nosso roteiro, nos nossos slides, uma apresentação sobre a temática, né, falando então sobre a relevância, fazendo uma fala um pouco similar a essa que eu acabei de dizer, né, falando então sobre como os ODS são 17 temas extremamente integrados, para que nós tomemos cuidado, né, porque da mesma maneira que todos os professores tema ODS não é novidade para ninguém, da mesma forma, é um tema que engana, né? Ou seja, ele não é tão fácil quanto parece. Alguns professores ainda têm bastante dificuldade de conseguir conectar as suas UCs, conectar os seus projetos aos ODS,
E temos um cenário mais difícil, né? Que alguns professores que acham que às vezes isso é fácil, mas que não estão fazendo isso da maneira mais lógica dentro da teoria. A gente vai fazer no nosso primeiro exercício, que faremos juntos, a gente vai discutir exatamente esse tema. Então, ele estará dividido em 3 momentos, onde vamos discutir a integração, onde vamos discutir a relevância, né, ou o termo que está na moda agora, que é o SDG washing, né, SDG washing, que seria a espécie de maquiagem verde dos ODSs. E se você não entendeu meu inglês, peço desculpas, né? Eu fiz anos de intercâmbio, então eu tenho um forte accent, né, do sul de Minas, onde eu aprendi que why é why. Então por isso às vezes o pessoal tem dificuldade de entender o que eu falo, mas eu acho um absurdo, né? É o sotaque correto. Brincando, pessoal. Estou falando isso, mas estou aqui em São Paulo. A contextualização da Agenda 2030, né? Na situação de hoje, então essa emergência, então temos um textinho que vai mostrar, inclusive, qual é a realidade dela agora. Então esses são os nossos três temas do primeiro exercício. A integração, a relevância e a situação atual. Tendo dito isso, né, vamos já para a nossa primeira atividade. Para que exatamente a gente possa ter esse start, vou até mostrar para vocês aqui como que ela vai funcionar usando os nossos slides. Então, aqui nós já temos os slides que estão preparados para vocês, né? Lembrando que os multiplicadores, eles têm autonomia caso precisem ou queiram, né, fazer algum pequeno ajuste, mantida a estrutura, né, seguido o roteiro, né, vocês podem ajustar e complementar da maneira com que vocês acham mais adequado possível. Temos então aqui basicamente tudo que está escrito ali no roteiro, né? Temos uma sinopse para poder discutir os objetivos com os professores, essa temática que eu acabei de apresentar para vocês, né? Um pouquinho da contextualização, de como que o E2A se conecta, né? Tanto na parte extensionista, quanto na parte de pesquisa e ensino. E já entramos então direto nessa primeira atividade. Né? Essa é a única que eu vou pedir para vocês, para vocês realizarem, para vocês terem contato com esse texto, para vocês verem mais ou menos como que vai funcionar no dia, e aí depois a gente termina de discutir, né, aonde pretendemos chegar com essas discussões, né, como que nós sugerimos que os multiplicadores conduzam, né, esses debates, e a conclusão da oficina, né, tanto com os demais conteúdos, com a parte da mostra de extensão que as unidades realizarão, e a atividade 2. Dito isso, né, então eu vou explicar para vocês como vai ser a primeira atividade e dividi-los em grupos para que vocês possam realizá-la. Né? A primeira atividade ela vai ser dividida em grupos dentro das suas respectivas áreas, né? E cada grupo terá acesso a um card. O objetivo dela é fazer um olhar crítico com relação à Agenda 2030 e os cuidados que nós temos que ter em relação à conexão das nossas práticas dentro do E2A com a agenda. Já foram criados, né, até QR Codes para facilitar o acesso para os cards que cada grupo receberá, né? Então cada uma dessas divisões receberá. Lembrando, é claro, que se a sua sala for muito grande, né, você quiser dividir em 6 grupos, né, então ficaria 2 grupos com cada card, é possível, né? Embora a gente ache que isso vai acontecer, isso seja relevante em poucas unidades, porque como a gente ainda vai ter as divisões por área, né, mesmo instituições que são muito grandes e que têm muitos professores, elas já vão ter sido no mínimo divididas, já estarão com salas com 1/3 dos professores, né, depois desses 1/3 mais essa subdivisão, apesar de que isso pode acontecer, né? Mas o objetivo, né, é fazer com que, né, os docentes, então, sejam separados em 3 grupos, e aí nós vamos dividir vocês aqui em 3 grupos. Cada grupo vai acessar um dos cards. Os cards trazem textos e desafios diferentes. Vocês estarão divididos e discutindo nos grupos por 40 minutos. E após esses 40 minutos, né, os grupos irão apresentar a síntese das suas discussões para os demais. Tudo isso, né, também já está instruído nos cards. Tá? Então eu peço para que todo mundo agora, né, abra o Drive compartilhado, né, abra a pasta compartilhada que o Rodrigo já colocou aqui no chat mais de uma vez. Identifique ali que uma card de apoio
para a atividade 1 a 3 cards diferentes, chamado, né, tema A, tema B e tema C. Pois agora iremos dividir vocês, então, em 3 breakout rooms, um chamado card A, outro chamado card B, outro chamado card C, para que vocês possam desenvolver as discussões entre vocês. Pessoal, eu sei que eu estou falando bem rápido aqui, exatamente para que a gente possa se ater ao tempo, inclusive isso vai ser um desafio de vocês no dia das multiplicações, né, essa rigidez com relação aos tempos, porque, né, assim como eventuais adequações que vocês possam ter que fazer, que caso contrário, a gente sabe que é muita coisa para falar e os professores eles estão ali se reencontrando, né, com muita vontade de terem um tempo para si. Então a gente vai reforçar com vocês a importância desse controle. Mas antes da gente abrir os breakout rooms aqui, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida emergencial por enquanto? Conseguiram acompanhar? Maravilha. Fiquem à vontade, podem nos chamar também durante as atividades, qualquer coisa a gente entra ali. Então, atividade 1, grupo A. Atividade 1, grupo B. Atividade 1, grupo C. A gente vai criar 3 salas agora. Então, grupo 1 pega o card do grupo, quer dizer, grupo A pega o card do grupo A, tá? Retomamos aqui as nossas discussões. Bom, pessoal, então agora espaço de vocês, né? Vou pedir para que pelo menos um representante de cada grupo, né, apresente para os demais o que foi discutido. Eu peço para que as apresentações fiquem aí em até 5 minutos, para que a gente possa conversar, os demais grupos também apresentarem as suas perspectivas a respeito dos tópicos discutidos por vocês, né? Então, até 5 minutos significa que precise falar por 5 minutos, tá? Como vocês preferirem. Então, começando, eu gostaria de um representante do grupo A, né, que fala sobre a parte de integração. Maravilha. Olá, Guilherme, boa tarde. Eu vou falar, mas eu vou ter um meu ponto de apoio aqui, que talvez seja a professora Juliana, tá? Que a gente combinou a estratégia. O nosso tema é a integração e a definição dos ODS, entendendo a complexidade e a interconexão. E aí, ao final da leitura do texto, tinham 2 questões para a gente estar discutindo, né? E aí, eu posso comentar sobre as 2 questões? Então, assim, a questão era analisar quais temáticas dos ODS estão presentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E aí, uma discussão que gerou no grupo é que a gente fala de ODS, mas ela não está no nosso dia a dia. De repente, assim, a gente falou hoje, então talvez o convite seja para trazer para o nosso Sala Mais Multiplicadores as ODS, para apresentar ela, mostrar quais são elas, né? Mostrar que tem um site ali que a gente pode estar clicando em cima de cada uma e ter mais clareza do que cada uma fala. Então, essa é uma ideia, porque a gente fala que tem ODS, mas no dia a dia não é uma expressão que eu vejo dentro da universidade de ODS. Então, quando eu vou elaborar o plano, embora olhando as atividades que a gente desenvolve e que muitos professores fizeram aqui, foram relatando, tem muito ODS envolvida, só que a gente não tem essa relação direta. Então, a gente entende que as ODS estão dentro da universidade, elas fazem parte do nosso dia a dia, mas talvez nós, professores, não estamos utilizando tanto a expressão ODS na descrição das nossas atividades, e aí valeria o esforço de a gente trazer mais para mostrar que nós estamos orientados por uma meta definida pela ONU até 2030, para valorizar o nosso currículo no sentido de que a gente às vezes não se vende bem, né? A gente está fazendo uma coisa muito linda, muito legal, mas a gente fica muito longe de conectar, e o aluno sozinho não vai conectar a essa ODS, né? E aí, desse comentário, a gente também partiu assim, que talvez não dá para a gente falar assim, mas a gente trabalha todas elas. Trabalhamos, mas talvez olhar para o nosso curso específico e saber quais que a gente consegue interagir mais fácil. E aí, uma fala que a gente trouxe, né, assim, eu sou da psicologia, eu não vou trabalhar com a ODS vida debaixo da água, é uma coisa que está muito longe de mim, mas eu consigo trabalhar com desigualdade de gênero, porque nós temos uma UC voltada para isso, consigo trabalhar, deixa eu pegar aqui a minha colinha, com saúde e bem-estar, com educação e qualidade, embora elas se conversem, mas quando a gente tem clareza que prevalece uma sobre a nossa atividade e talvez levar essa clareza para o aluno também,
a gente está demonstrando a relação da ODS com ensino, pesquisa e extensão. Então, a nossa conversa foi para esse esforço. E aí teve até um professor que comentou assim, talvez ter no nosso plano de ensino um lembrete, uma chamadinha do tipo A3 relacionadas com as ODS. Por quê? Porque daí isso lembra o professor quando ele elaborar A3, que tem relação com a ODS, e como o aluno ele recebe esse plano de ensino, que tem esse perfil padrão Ânima, começo, né, com o plano de aula, se tem um ODS ali no plano de ensino também, talvez isso desperte a curiosidade do aluno. E aí um ODS com um linkzinho para ele poder acessar, que daí talvez ele tenha um link. Deixa eu ver o que. A gente sabe que tem aluno que não lê plano, mas a gente sabe que tem aluno que lê plano, então a gente parte para vamos aumentar a probabilidade disso acontecer, né? E aí se coloca ali um lembrete, um indicativo que tem relação com a ODS nos planos, talvez fique mais fácil para que o professor e para que os alunos também possam estar estabelecendo essa relação. Esse seria o nosso ponto da questão 1. Não sei se alguém do grupo quer comentar mais alguma coisa da questão 1. Não, a gente só percebeu que muitas vezes a gente não dá nome às UDSs que a gente está trabalhando, né? E quando a gente para analisar o nosso projeto, existem muitas ODSs ali. Então, só para fazer essa solicitação do professor, para quando for fazer A3, né, que são os professores horistas, que eles elenquem lá quais são as ODSs que serão trabalhadas naquela atividade. Perfeito, né? A Juliana somos a dupla que está apresentando, né, Ju? Obrigada. E aí eu vou para a questão 2, então, tá? Que são, discutam possíveis abordagens interdisciplinares para abordar os ODSs de maneira integrada, considerando os impactos e as interações entre os temas durante as unidades curriculares. E aí aqui a própria Juliana trouxe um exemplo que a gente começou a perceber que poderia casar, né? A Juliana comentou que ela tem um projeto de extensão da fisioterapia, mas atendendo pessoas trans. E aí, na hora que ela falou, veio o meu link assim, opa, na psicologia a gente tem uma OC de gênero, raça e sexualidade. Por que não aproximar esses alunos da psicologia com essas pessoas, com esses alunos da fisioterapia que vão atender essas pessoas trans, no sentido de falar assim, como é que eu atendo uma pessoa trans, sabe? Existe um nome social, existe um cuidado, existem perguntas que não são pertinentes a estar fazendo, curiosidades que não competem a gente. Então, assim, ter essa parte do preparar. E aí tem a prof do direito que até trouxe assim, bom, dá para pegar a mão do direito também, porque a gente pode falar do que é legalmente permitido a uma pessoa trans que a gente não respeita ainda dentro da legalidade, que tem muito tabu, muita discussão, muito eu chamo como eu quiser. Porque daí eu trouxe o exemplo de uma mulher trans que, no decorrer da graduação, o professor simplesmente decidiu que ia chamar ela pelo nome morto, né? Como eles dizem. E aí, sabe? Eu, professor, decido o nome que eu vou chamar o aluno, ou eu, professor, respeito um aluno quando ele chega para mim e fala que está num processo de transição, que agora o nome dele, ele quer ser chamado de outro modo. Então, assim, nessa conversa a gente viu que dá de pegar um pouco da fisioterapia, da psicologia do direito, e aí a gente está falando de saúde e bem-estar, a gente está falando de educação, a gente está falando de diminuição de desigualdade. Então, foi uma das questões que a gente trouxe. E um outro prof da arquitetura também trouxe uma questão, deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? De um projeto sustentável para a comunidade local, que seria desenvolver um projeto que aborda a energia limpa, o ODS 7, a redução da desigualdade, o ODS 10, comunidades sustentáveis, o ODS 11, né? E aí, nisso, a gente também já começou a enfiar a nutrição junto, pela questão de cuidado com a alimentação, de não perca de alimentos, e aí a gente já estava colocando a enfermagem junto com ele também, para a questão de cuidados básicos, de higiene, para evitar doenças. Então, assim, foi um pouco do que a gente conseguiu discutir, mas a Juliana me complementa, por favor, se quiser. A gente foi conseguindo perceber que a gente consegue trabalhar de forma interdisciplinar quando a gente tem uma simples, entre aspas, uma simples conversa como a gente teve hoje, que na verdade foi uma conversa extremamente enriquecedora. Foram 40 minutos que enriqueceu bastante. Então a gente vai conseguindo puxar as outras áreas, né? Então foi um breve resumo de tudo que a gente conseguiu fazer nesses 40 minutinhos. Sensacional, pessoal. Obrigado, Eliane, obrigado, Juliana, e obrigado a todo o Grupo A aí pela apresentação. Acho que vocês tocaram pontos aqui fundamentais, se vocês me permitem, vou até fazer um comentário para a gente já linkar com a apresentação do Grupo B, né? Mas
reforçando, né? Sensacional as colocações que vocês colocaram. E com relação então a essa integração dos ODS com as UCs, né? Vocês apresentaram como muitos desses temas são urgentes, né? E como que muitos dos temas que a gente traz nas nossas UCs, né, são ou derivados dessas temáticas por trás da Agenda 2030, ou o contrário, né? Ou vieram antes, né? Derivaram na criação desses temas, né? Então, essa relação é fundamental, a gente saber se conectar com isso é importantíssimo. E aí, nisso, reforço com todo mundo, tá, pessoal? A importância do texto prévio, né? Porque, como o Diana colocou assim, olha, por mais que alguns professores tenham mais contato, outros tenham menos contatos, ninguém tem obrigação, até porque quem aqui conseguiu decorar os 17 ODS? Eu defendi minha tese recentemente falando sobre esse assunto e titubeei o tempo todo com relação a esses temas porque gera confusões. E aí também a importância de a gente reforçar que, olha, não tem bala de prata, né? Em nenhum momento a oficina tem a ideia de que, ó, a partir de agora todo mundo é especialista nesse assunto. Mas os professores, dentro das suas UCs, têm a responsabilidade, né, de fazer essa educação cidadã e se integrar desses assuntos, porque cada um desses macrotemas tem suas peculiaridades, né? Vocês falam da questão do ODS 5, de igualdade de gênero. Ele tem suas temáticas. Então, por exemplo, recentemente estava sendo debatido no Instituto de Estudos Avançados da USP a relação de energia e igualdade de gênero, associado, por exemplo, com a questão de cocção. O fato de que quando as famílias não têm fontes de energia limpas para cocção, ou seja, usam querosene, usam carvão, usam lenha em ambiente fechado, né? A pessoa o grupo que é mais afetado por isso são as donas de casa. São um grupo de mulheres e é inclusive uma perda de expectativa de vida. O pessoal da saúde pública aqui pode me complementar, mas assim, brutal, uma coisa assustadora. E aí se integrar nesses temas é fundamental e não tem como a gente passar por todas as 169 metas e todas as suas peculiaridades numa formação como essa, né? Cada uma delas tendo aí sinergias com as nossas áreas, né? Ou trade-offs, né? Por exemplo, essa questão da energia. É importante destacar que legal, contribui positivamente com uma série de temáticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porém, eventualmente pode ter um custo de oportunidade. Quando eu estou fazendo uma nova hidrelétrica, eu também tenho impactos negativos, né? Seja no ODS 15 de vida silvestre, seja no ODS 6 de água e saneamento básico, que alguns são inevitáveis, outros são preveníveis, final de semestre é difícil, né? Supletivo, supletivo, supletivo. Vamos lá. Possíveis de serem prevenidos. Desisti de chegar na palavra. Dessa forma, né? E vocês já adiantaram um tópico muito presente aqui no grupo B também, que é essa questão de que, legal, é possível a gente conectar muitas das nossas práticas com talvez todos os 17 objetivos, mas todos são igualmente relevantes para os meus UCs, para as minhas práticas? E aí nisso, com esse gancho, puxo aí a sardinha, quer dizer, puxando não, né? Vocês fiquem à vontade para fazer uma complementação da minha fala, correções da minha fala, meus colegas também, obviamente. Caso contrário, já passamos aí para a apresentação do grupo B. Bom, já que os colegas do B não falam, fala o Belmonte pelo B, então. B de Belmonte. Eu pensava que ia ser você mesmo, Roberto. Então, vamos juntos, Janaína. Boa tarde, Guilherme. Parabéns pela defesa da sua tese. A gente teve o seguinte desafio: debater quais são os cuidados que precisam ser tomados e os critérios que devem ser estabelecidos para evitar o SDG washing, ou Sustainable Development Goals washing, em atividades de ensino, pesquisa e, sobretudo, extensão. E aí pede para a gente apresentar o conceito, né? Então, acho que é importante, para contextualizar, o próprio Guilherme já falou isso no início, né? Esse termo SDG washing, ele é uma derivação do greenwashing, que, por sua vez, se popularizou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 1992, na época 92, a partir de um relatório, uma denúncia internacional do Greenpeace. Eu sei porque eu estava lá quando o Greenpeace fez isso. Eu sou repórter, professor de jornalismo e cobria Rio 92 pela Rádio Gaúcha. Tenho 55 anos, portanto. A partir daquele momento, se passou a se apropriar desse termo toda vez que uma empresa usava, por exemplo, isso foi muito comum nos anos 90, a empresa se certificava com a ISO 14001 e começava a usar isso como marketing, quando na verdade
inclusive a norma proibia de fazer isso, né? E várias mudanças no âmbito da ONU, como, por exemplo, quando se começou a falar de economia verde, de vários outros termos, essa prática continuou e agora se adapta para esse SDG washing. Antes, Guilherme, eu queria só fazer um parêntese, e você que estuda vai compreender aí o que eu quero dizer. A gente pode ter várias críticas aos ODS, a gente pode falar o que quiser deles, são muito complexos, é difícil, a gente não entende nada, é difícil trabalhar, mas é a melhor definição já construída internacionalmente do desenvolvimento sustentável de como fazer, né? Então, se a gente for pensar lá da primeira proposta no relatório Brundtland, de 87, né, para o que nós chegamos hoje no ODS, inclusive chegar numa definição de um mundo mais sustentável e justo, pensando em igualdade de gênero, isso é uma evolução enorme, uma conquista histórica enorme. Então, só por isso, eu acho que essa é uma luta que vale a pena, né? A Agenda 2030 das Nações Unidas. Sobre o tema específico, a gente chegou à conclusão que, ao apresentar os ODS em sala de aula, com destaque para a extensão, mas também nas nossas A3, né? De apresentar esse histórico, esse contexto, e principalmente de dizer para os alunos que existe essa possibilidade dessa prática, isso é uma prática no Brasil, as empresas, várias organizações brasileiras praticam esse marketing errado, vamos chamar assim, né? E são vários exemplos, a gente pode encher de exemplos e mostrar para os alunos como isso deve ser feito corretamente. E aí, uma ferramenta que a gente trouxe ali, que eu acho que é super importante, a prof. Janaína, que é da engenharia, vai me ajudar, que é dizer para os nossos alunos e apresentar, né, já que a gente tem acesso pela biblioteca do E2A, das normas da BNT, apresentar a prática recomendada PR 2030, que a BNT lançou em dezembro do ano passado, e 2030 não por acaso, esse número, né? Onde ela ali explica em detalhes como uma empresa que queira de fato e honestamente aplicar os critérios ambientais, sociais e de governança, o que ela tem que ter na parte de ambiental, o que ela tem que ter na parte de social e o que tem que ter na parte de governança. E eu acho que é um roteiro de boas práticas, é um roteiro de fiscalização excepcional para se trabalhar em sala de aula, e o melhor de tudo é que nós temos acesso a essa norma ali pelo LIFE, né, pela coleção ABNT que a gente tem acesso ali, então dá para trabalhar em sala de aula. Então a sugestão é dizer que existe essas maldades, né, de ODS washing, assim como já tinha de greenwashing, de ISO 14001 washing, e todas essas questões, e que, se possível, sempre trabalhar baseado na norma, né? E outra coisa importante que surge é de tentar trabalhar, e eu acho que tu falasse isso também, Guilherme, de não trabalhar apenas o ODS, mas a métrica ali, abrir a ODS e mexer no indicador, tentar forçar com que o aluno, ao fazer a 3, compreenda qual indicador que ele está se associando, ou que o cego, aquele pequeno passo de formiguinha está ajudando, está contribuindo com, né, para que ele entenda essa lógica, né, para você não fica um discurso solto, uma coisa, tá bem, eu sou lá da cidade sustentável e está tudo certo. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente começou, quando a gente voltou para o grupo, a gente estava num debate super interessante sobre o papel do Estado, mas eu acho que não é o tema dessa UC, eu vou deixar para lá. Janaína, o que eu esqueci? Não, acho que foi isso mesmo, né? Então, acho que a principal. Eu sempre digo, é ruim ter norma, pior é não ter norma, né? Então, realmente, mostrar para os alunos que existe uma norma e, e a questão também de como você dá publicidade, né, para aquilo que você faz. Eu acho que você precisa divulgar aquilo que você faz, mas você também não pode supervalorizar aquilo que você faz, seja de uma maneira é, na inocência, né, ou de uma maneira realmente pensando, né, em algum privilégio, né? Então, porque isso depois banaliza, né? Então, a partir do momento que você é pego na mentira, vamos dizer assim, tudo aquilo que você fez, mesmo que você tenha feito várias coisas interessantes, não tem mais credibilidade, né? Então, a gente tem que tentar sempre ter um sistema o mais crível possível,
porque a perda da credibilidade estraga tudo, né? Seja no negócio ou em qualquer área. Que incrível, pessoal, que incrível. Muito obrigado, professora Janaína, professor Belmonte, que belíssimas contribuições. Minha vontade é que a gente parasse tudo e falasse assim, pessoal, vamos lá, uma palestra de 3 horas, descrevendo as experiências de vocês com essas áreas, que seria riquíssimo, né? E riquíssimo, na verdade, tenho certeza que ao final teria aquele gostinho de quero mais, né? Como o Belmonte lembrou aqui, né? Gente, esse não é um tema que foi inventado agora, né? A gente está vindo de um histórico, né? A gente pode remontar Rio 92, a gente pode remontar Estocolmo 72, né? A regressão beira ao infinito, né? Até um clichê da área ambiental que todo trabalho tem que começar com Estocolmo 72, com esse tom de voz, né? Com todo respeito a quem é da área ambiental, tá? Como eu. Mas e eu concordo muito com o que vocês colocaram, né? Eu concordo muito com a fala do professor Roberto, né? De que é sempre passível de críticas, né? Mas a agenda ela é impressionantemente holística, né? É difícil a gente encontrar um tema que não esteja tratado de alguma maneira. Não à toa, muito das críticas está em destaque, né? Que algum tema poderia ter mais destaque em um determinado tema, poderia ter menos destaque em um determinado tema. A expressão utilizada e aí tem a questão também da governança, né? A questão política, o fato de ser não vinculante e tudo mais, né? Apesar de ter sido assinada por todos, mas quem não cumpre você tem discussões, como vocês estavam comentando, né? Qual que seria o papel do Estado, né? Qual que seria não só o papel do Estado supranacional, né? Mas então, tanto das organizações multilaterais, quanto dos estados, os estados, na parte federal, estadual, das instituições, das pessoas. E assim como, né, nos indicadores, né? Boa parte das críticas, inclusive, está nos indicadores. Eu acho que é fundamental os nossos professores levarmos isso para os nossos alunos, né? Se vocês abrirem algumas metas, vocês vão perceber que, vou usar um termo muito científico agora, tá? Vocês vão abrir o indicador e é capaz de vocês falarem assim, uai, será mesmo que esse indicador é capaz de monitorar essa meta mesmo? Será que né? Será que isso aqui não é uma coisa meio simples demais? Ou será que isso aqui não está de um outro assunto? Espera aí, de qual que é o dado que está vindo? De onde que está vindo esse monitoramento? Então, isso tem uma série de críticas que é o link para o grupo C, que trabalha essa questão dos indicadores aqui no nosso caso da situação brasileira atual. Mas antes de eu passar para o grupo C, queria amarrar também, amarrar não, né? Humildemente comentar também uma coisa que eu achei muito legal que a professora Janaína colocou, né, dessa questão da publicidade, de como comunicar. O pessoal do marketing que estuda, né, o greenwashing tradicional, né, a maquiagem verde tradicional, fala muito que você vai ter diferentes tipos. Você vai ter aquela empresa que está fazendo aquela coisa, né, para inglês ver, para se fingir de sustentável de maneira bem escancarada, mas claramente escondendo a maior parte do que faz. Mas você pode ter casos também de empresas que cometem greenwashing. E aí vocês me perdoem, eu vou usar uma aspas virtual aqui, mas que eles falam assim que foi bem intencionado. O que quer dizer com isso? Né? Daquela crítica de que tentou comunicar uma boa prática, mas comunicou de maneira atrapalhada, comunicou de maneira errada, e aí passou uma mensagem totalmente exagerada. Né? Por exemplo, tivemos casos de grandes bancos que falaram assim, estamos compensando as nossas emissões. E aí associou que agora era um banco sustentável por conta disso. E você fala assim, poxa, calma, legal, bacana contribuir com as emissões, mas a emissão de banco é pequena, é uma coisa muito mais simbólica do que de forma efetiva, né? Onde está a parte material das atividades do banco? Né? Então, por exemplo, não adianta nada compensar as emissões e financiar a petroleira ou atividades, nada contra as petroleiras também, mas financiar uma atividade claramente ilegal. Né? E nem a favor também. Exato, exatamente. Né? Então, saber como comunicar é fundamental. Nós tivemos um caso, a gente até discutiu de talvez trazer isso como texto de apoio, mas a gente resolveu fugir da polêmica. Teve uma grande empresa de varejo que fez um relatório falando: nós contribuímos positivamente com todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável esse trimestre. Como a professora Eliane tinha comentado no grupo A, né? Caraca, o varejo contribuiu com o ODS 14 de vida na água, vida nos oceanos. Puxa vida. Sim, e não é dizer, alguma relação tem, mas, poxa, ao dar um destaque exagerado, muitas vezes você compromete a mensagem que você está querendo passar. Né?
Então precisamos reforçar essa questão, né? Afinal de contas, quando a gente não escolhe nada, ou melhor dizendo, né? Quando a gente escolhe tudo, a gente não está escolhendo nada, né? Não está sendo feito. O fato de ser integrado não significa que a gente tem que estar atacando. Nós, como projetos, professores, estamos atacando tudo o tempo todo com igual importância. Né? Assim como também que há sinergias positivas e trade-offs negativos. Pessoal, então vamos lá, queridos membros do grupo C. Vamos com a Então, apresentação. fiquei com esta missão. Fiz um comentário no grupo, já me elegeram. Democraticamente, sim. Bem, o grupo C, ele ficou com a discussão sobre a realidade brasileira, certo? E a proposta da atividade seria a gente pensar as particularidades sociais, ambientais, econômicas, políticas da nossa localidade. E aí é o momento em que a gente traz o ODS para o nosso dia a dia, certo? Porque muitas vezes a discussão do ODS fica muito distante, né? Por exemplo, eu estou no Nordeste, estou em João Pessoa, e aí, de repente, eu faço uma discussão com até a partir de indicadores, mas com dados, né? Ou a situação lá de longe, né? Do eixo, tipo Sudeste, Sul. E essa é a oportunidade da gente trazer para o contexto do aluno, porque o ODS precisa vir para o nosso contexto, né? Para o nosso cotidiano mesmo, certo? E aí, a partir disso, é que a gente vai, de certa forma, compreendê-lo. O professor Roberto, até quando falou da dificuldade que a gente tem, ou foi o primeiro grupo, não lembro, né, de compreender, porque de fato é complexo, né? Eu costumo apresentar o tema muito a partir dos indicadores, porque eu acho que os indicadores, eles sabem, ele tem os simples, tem os mais complexos, etc., mas vai baixando assim, o nível, né? Vai facilitando essa compreensão. E aí, no nosso grupo, a gente tentou que não vai ser igual ao presencial, porque no presencial todo mundo do mesmo contexto, fica mais fácil essa discussão. Mas aqui no grupo a gente tentou ver o que é que tem em comum, né? Aí uma professora, Hanna, de Paripiranga, que é sertão da Bahia, né, trouxe um pouco do contexto socioeconômico de Paripiranga, né, ali da região. Eu estou em João Pessoa, Paraíba, certo? Tenho uma colega, a Ivonete, de Florianópolis. Irecê, perdão, é porque eu penso Agis, penso Paripiranga. E um outro, o Bruno, de São Paulo, e aí a gente discutindo esses aspectos, essas particularidades socioeconômicas, né, de cada localidade. Alguns temas que são comuns, por exemplo, mobilidade urbana, hoje é um tema, né, comum a todos os centros urbanos e já alcançando os menores. É uma discussão da ODS, obviamente, certo? Pobreza na infância, né, um destaque que eu faço, inclusive a gente tem um relatório muito interessante do Unicef, né, lançado recentemente. Então, assim, a gente tem aí diferentes caminhos, certo? No presencial, né, para o sala mais presencial, nós vamos estar aqui com o grupo, então vai ficar mais fácil isso. O que eu recomendo não sei se vocês acessaram o link lá do grupo C, mas tem um relatório na íntegra, certo? Porque o relatório, ele traz o quanto que a gente avançou, o que a gente não avançou, certo? Em termos de objetivos, e aí é bem interessante, a gente consegue trazer para a nossa realidade. Eu acho que trazer exemplos muito da localidade, certo? O que é que está rolando, na verdade, né, no nosso contexto, certo? E eu acho que aí facilita essa compreensão. Que é algo também que a gente pode trazer para as UCs, certo? De trazer o caso mais atual, para criar uma identificação com o aluno. E aí ele se reconhece, no meu município tem isso e tal, e aí ele começa a compreender um pouco mais, certo? Porém, nós também levantamos uma questão em relação à extensão. Eu acho que a gente já faz muita coisa. Se a gente for fazer um mapeamento,
pessoal, do quanto os nossos projetos, inclusive dia 3, estão alinhados ao ODS, vocês vão se surpreender, certo? Porque talvez a gente, como primeiro grupo, né, colocou, talvez a gente não dê o nome de... Mas como a Ânima, ela tem essa proposição, então as nossas UCs, elas estão alinhadas, as nossas formações, elas, né, nos direcionam para isso, e talvez a gente faça e não dê nome, né, nem saiba que está contribuindo para a ODS X ou Y, certo? Do ponto de vista da extensão, o que é que a gente percebe ainda? A gente ainda precisa trabalhar a implementação dos nossos projetos. A gente ainda tem algumas dificuldades, né, de projetos muito dentro do campus e para o campus, e aí a gente precisa, né, dar esse salto, né, evoluir para que, de fato, nossa extensão ela seja para a comunidade, com a sociedade, certo? Para além do campus. É uma discussão que precisa ser feita com frequência. O professor Herman trouxe uma contribuição bem interessante, que é a mudança de cultura para o nosso aluno, porque ele ainda compreende essa extensão como formação para o seu curso, né? Inclusive, alguns vêm com essa leitura de que é a sala de aula, né? Enfim, muito no formato do que ele está vivendo. Então, trazer essa concepção também da interdisciplinariedade e tudo mais. É preciso, né, até para fazer uma discussão mais alinhada com a ODS, né? A ODS não se alcança nenhum dos objetivos. Imagine um país querendo trabalhar, ou uma empresa, como é o caso que vocês estão colocando, isoladamente. Então, na mesma lógica. Então, tem algumas coisinhas do ponto de vista da implementação da extensão, certo? Na instituição, que a gente precisa tratar e superar, certo? Não é só, né, aí do ponto de vista do alinhamento do ODS, enfim. Mas é um tema, eu acho que todos nós concordamos, certo? É um tema extremamente pertinente, e eu acho também, concordo com o professor Roberto, super assertivo para a gente começar o ano letivo, né, fazendo essa discussão, certo? E eu acho que vai ser um sucesso. Tem muita coisa aí para a gente aprofundar e aprendermos juntos. Eu achei ele muito interessante, a professora Tânia colocou, da questão da dificuldade dos indicadores locais, muitas vezes, né? E aí nós vamos trabalhar com peculiaridades muito natas de cada uma das unidades. Todas elas terão, né? A gente pode discutir essa questão das dificuldades com os indicadores em vários âmbitos, inclusive a leitura complementar, que uma das leituras complementares, né, que é o relatório LUZ 2023, que está na nossa lista de materiais complementares, né, na pasta do Drive, e que foi que embasou o texto aí da atividade C, ele trata muito dessa questão, inclusive faz críticas a muitos dos critérios, porque alguns indicadores até são bons, mas de onde os dados foram retirados ou estão desatualizados, ou a metodologia... A métrica não está legal, né? O indicador é bom, mas a métrica, que é o processo de medição do indicador, não está bom. Né? Ou sofisticado demais para determinadas realidades, né? Exato. E aí, algumas cidades vão ter algumas plataformas mais locais, que são coisas mais raras. Outras, né, às vezes cai até nas universidades. Olha, precisamos da ajuda de vocês para identificar essas temáticas, né, e reforçar, né, uma coisa que a professora Tânia também colocou, né, com relação do porquê desse tema, né, dos ODS. Eu só queria destacar com vocês, né, que assim, isso não é mais um tema para ser tratado nas nossas UCs. É pelo menos isso que a gente gostaria que fosse passado para os professores. Isso já é uma coisa que está lá nos nossos tópicos geradores. Né? Dessa questão, a premissa dos nossos tópicos geradores é trazer discussões temáticas de assuntos relevantes associados às nossas metas máximas. Então, já faz parte do E2A. E essas são temas. A questão da Agenda 2030 não é assim, olha, a gente decidiu que esses temas aqui são importantes. Não, são emergências. A gente está falando de coisas básicas, como erradicação da pobreza, né? Paz, né?
transparência, alimentação, coisas essenciais, né? Não é aqui falar da cor da antena do grilo, né? Ou seja, é uma questão que talvez não seja tão relevante. Muito obrigado, professora Tânia. Muito Guilherme, só obrigado, uma pessoal do grupo. contribuição. Oh, claro, desculpa. É porque, às vezes, a minha primeira formação é em serviço social e é um tema pertinente né, à minha área. Mas eu também estou terminando uma outra graduação em estatística, e aí, às vezes, os colegas das áreas das exatas dizem, mas eu não consigo trabalhar esse tema. Gente, a gente traz sim, veja, o meu projeto de extensão esse esse semestre, no caso, ele foi a análise de dados, certo, de indicadores locais. Então, aprender a tirar o dado lá do sistema de nascidos vivos do município, fazer uma leitura, devolver isso para o gestor público, certo? Ou para a escola, pegar o censo escolar, devolver a análise, quer dizer, as exatas podem trabalhar muito bem e estarão contribuindo justamente com uma parte que é a fragilidade, que é a métrica, que é a medição desse indicador. Só para dar um exemplo, como que a gente consegue contribuir de diferentes formas, certo? Independente das áreas que nós estamos. Né? Então, assim, trabalhar. Imagina, a gente tem uma experiência da Unicamp que cria um algoritmo que lê a vulnerabilidade na primeira infância. Então, assim, pessoal de TI consegue dar essa contribuição. Então, a gente tem, sim, muitas formas, certo? E é pertinente a todas as áreas. Perfeito. Então, não teria capacidade de chegar próximo da sua eloquência em apresentar essa temática, porque é exatamente isso. Essa questão do desenvolvimento das métricas, se você fizer um Ctrl F, ou seja, procurar palavras, abrindo todas as metas dos ODS, vocês vão ver que a palavra estatística construção de indicadores, né, aparece diversas vezes. Né? São pelo menos umas 4 metas específicas para tratar de criação, desenvolvimento de capacidade de monitoramento estatístico, desenvolvimento de novas técnicas. Tanto que quando a Agenda 2030 foi aprovada em 2015, né, a ONU tinha o que eles consideravam concluídos cerca de 120 indicadores que eles indicavam para os demais. E mais da metade ainda estava em processo de desenvolvimento, ou seja, né, os pesquisadores estavam discutindo quais seriam os melhores indicadores e métodos para coleta de dados e tratamento desses dados para tratar das metas que nós tinham sido acordadas dentro desse tópico. Né? Então, obrigado, Tânia. Sensacional, sensacional sua fala. Muito obrigado, então, professora Tânia, aos professores do Grupo C. Vamos dar continuidade aqui com as nossas discussões. Professora Cláudia, quer aproveitar para poder falar aqui com o pessoal como que logo depois das discussões da atividade 1, entra o momento para a apresentação das extensões, as experiências locais. Sim, colegas. E antes, respondendo aqui questões no chat, obrigada aí por quem já colocou disponibilidade de participar manhã e noite, né? Preencham forms 2 vezes, eu coloquei orientação. E o grande, né, o grande objetivo e o objetivo central, né, dessa oficina do presencial é essa conexão, né, entre as nossas unidades curriculares com a extensão, e como o tema dos ODS é um tema que conecta, né, todas as UCs, todas as áreas do conhecimento, e como isso também possibilita a nossa conexão com a extensão. Como unir, né, todas essas pontas, esses elos que fazem parte. Eu não sei qual professora que falou, nós já fazemos isso. E às vezes não damos um nome e percebemos. Por quê? A nossa UC, a professora foi muito feliz em trazer aí do projeto de extensão dela, que ela faz, que às vezes é um subsídio, inclusive, para a nossa A3, para outros projetos que nós estamos realizando. Então, a grande conexão aí
esse diálogo que é possível, sim, né, colegas? E quando eu falo que quanto mais diverso, melhor, olha que quando as áreas, né, diferentes áreas se unem, né, a gente fala, nossa, olha quantas possibilidades. Nós teremos um momento, né, na sequência dessa atividade, de uma fala da extensão. Os professores, né, da extensão vão trazer aí exemplos, né, dos seus projetos, e muitos aqui de nós também desenvolvemos projetos de extensão, né? Utilizaremos nossos exemplos, mas nós teremos um momento aí da extensão de 15 minutos, não é, Guilherme, que está no roteiro? Para que esses Isso mesmo. projetos, seja falado sobre esses projetos da extensão, os cases, né, de sucesso da extensão em cada unidade, em cada escola, para reforçar, né, aquilo que nós estávamos discutindo, porque tudo se conecta no sentido de pesquisa, ensino, extensão, e temas como os ODS, mas quando nós trouxemos o tema, nossa proposta é um olhar científico, né, que cada área do conhecimento aqui tem, que é a perspectiva crítica, né, pensar, né, de uma forma problematizadora, e quando a gente trouxe, né, a crítica também, né, o uso que está se fazendo, e às vezes até banalizando, é para entender que no nossa área, no nosso campo, nós temos que ter esse olhar cuidadoso, né? Eu não preciso ter mestrado e doutorado na área, mas a gente tem essa preocupação, esse zelo, né? E todos nós, né, transitamos por esse tema porque eles são, né, eles perpassam por toda a atividade humana, né? Da questão de gênero né, a vida na terra, na água, então a gente consegue transitar. E o momento da extensão vai ser aí, já está preparado, né, com o time da professora aí, Maiara, da extensão, e vai ser o conector entre a primeira atividade, entra o pessoal da extensão que vai falar, né, desse momento. Já tem os slides ali, né, da extensão, para encaminhar para a segunda atividade. Eu queria só completar aqui que, assim Fala. como nós temos uma planilha lá, que o professor Rodrigo mostrou, que com os pontos focais, né, nos campi, cada campo tem um ponto focal e tem um contato ali para que vocês possam entrar em contato. O pessoal da extensão também está produzindo para nós uma planilha assim com os professores que apresentarão no dia presencial do Sala Mais. Então, nós vamos disponibilizar na mesmo drive aqui que nós mostramos para vocês, também uma planilha com o pessoal da extensão, o contato também do professor que vai apresentar em 15 minutos, né, gente? É rapidinho, mas um pouquinho sobre o projeto lá e a conexão com os ODS, tá? Estará no Drive Vai para ser um vocês se vira nos também. 15, né, Homero? Isso. E o papel aí, né, nós, enquanto multiplicadores e multiplicadoras, é fazer essa conexão, né, da atividade 1 com a entrada do pessoal da extensão para a atividade 2, que já vai ser direcionada. Guilherme, pode... Perfeito, obrigado, Cláudio, obrigado, Homero. Pessoal, então eu queria aproveitar esse momento para fazer um reforço sobre o papel de vocês como multiplicadores no dia. Então, a gente faz a introdução, que a gente comentou, caímos na atividade 1, e aí aqui estão sugeridos 40 minutos para a atividade 1, como vocês viram. A ideia é tratar, já que são muitos tópicos para serem discutidos, e não dá tempo para a gente fazer tudo isso em apenas 3 horas, então busca da divisão em 3 textos diferentes e os multiplicadores conectando esses 3 temas: integração, SDG washing e realidade local. A partir da realidade local, a gente vai para as experiências práticas das extensões. 15 minutos, como vocês sabem, é muito pouco tempo. Então, assim, vão ser apresentados alguns cases de sucesso que dão materialidade, né? Dão mais palatabilidade, né? Deixam uma coisa um pouco mais palatável para os professores presentes, as práticas que já são feitas. Mas lembrando também que inevitavelmente não vão ser apresentadas todas, muita coisa sensacional vai ficar de fora,
Então, trazer essas conexões e reforçar que, olha, pessoal, isso aqui são só exemplos, né? Não quer dizer que não tenhamos outros projetos sensacionais sendo desenvolvidos. E aí, chegamos na nossa última atividade. A ideia da última atividade é trazer essa vida mundo real, essa coisa palatável de como que a gente leva essas discussões para as nossas UCs. Então, olha, pensado, olha, os professores se dividem nos grupos, lembrando que já vão estar divididos por área. Primeiramente, eles identificam quais os ODS se conectam com aquela UC. Depois, aí chega um momento importante, e ele é em etapas. Depois que o professor fez uma lista, e aí pode incentivar para fazer a lista com o maior número possível de ODS, de temas que eles conseguirem conectar, a gente vem para o segundo... deixa eu desculpa compartilhar aqui o roteiro. Tá, vou só mostrar pelo roteiro, até para ficar mais fácil. Então, no primeiro momento, identificar quais os temas dos ODS. No segundo momento, classificar. Essa ideia de a gente trazer essa significância, essa relevância para a realidade da UC. Dentro desses temas identificados, quais são muito importantes, quais são relevantes, dependendo do contexto, quais têm uma relação indireta, ou seja, poxa, até consigo ver que existe essa relação entre geração de energias limpas e erradicação da pobreza. Mas é mais indireto. E por fim, sem relação direta ou uma relação de baixa relevância, né? Não considerada nesse momento para essa UC. Aqui lembrando que muito difícil a gente poder falar de uma resposta certa, uma resposta errada, vai depender muito da lente teórica, vai depender muito da meta máxima da UC selecionada pelo grupo, para, por fim, os professores proporem uma ideia prática de atividade, A3, aula, para discutir esse ODS, quer dizer, os ODS nessa UC. Para essa última atividade, estão previstos 50 minutos. E é isso que eu queria reforçar com vocês, pessoal. Os tempos. No dia do presencial, tem muitas coisas em jogo, né? Tem a unidade, tem a extensão, tem o ritmo dos grupos. Lembre-se, os multiplicadores são os guardiões do tempo. Se precisar fazer ajuste, é vocês que vão ter que fazer esses ajustes. Tá? Então, assim, tenham noção. Então, esse é o nosso objetivo. Apresentar e discutir as complexidades no primeiro momento, apresentar as realidades do campus na fala da extensão e fazer uma atividade prática trazendo uma materialidade de acordo com o C dos grupos. É importante que os três sejam contemplados. Agora, se for necessário fazer algum ajuste, é com vocês, né? Vocês serão os responsáveis por isso. Esses são os nossos 3 momentos mais importantes, né, ao longo da UC. Ao longo da UC, não, desculpa. Ao longo do nosso Sala Mais presencial. Deixa eu parar de compartilhar aqui. De maneira geral, né, a gente acredita que esses temas estão sugeridos aqui não é enfeite. Foram pensados de acordo com a sua complexidade, qualidade. Mas a gente sabe que no dia tem imprevisto. A sala está fechada, não está conseguindo... A extensão falou mais tempo, falou menos tempo. Beleza. Né? Vocês vão fazendo a adequação, né, com as suas duplas, com seus pares, a respeito dessa realidade. Tá? Nosso objetivo hoje, então, foi apresentar esse roteiro para vocês, né? Ver um pouquinho dessa discussão, apresentar esse material, reforçar a importância desses materiais complementares. Já fica a dica também, né, desses materiais para as UCs de vocês, né? E aí não falando como multiplicadores, né? Falando como professores, para que a gente traga isso. Lembrando que tem muitas outras coisas legais que também podem ser contempladas. No momento algum aqui a gente tentou encerrar o assunto. E a elaboração dessa oficina, né, mesmo para nós professores que já estamos nesse core, abriu um horizonte de expectativas, né? Olha, existem mais possibilidades, e a cada semestre, até pelo fato da gente estar no UC, sempre que surgem, né, materiais novos, ideias novas, propostas novas, formas de reorganizar, isso é muito rico. E isso é planejamento também, né? Planejamento, ele é dinâmico, você faz, retoma, muda. E é uma das nossas oficinas também, planejamento, e elas estão se conectando, né? Como a gente pensar o presencial
com ao ser linkando com o ODS, e o planejamento, se a gente une, gente, nós temos aí, na verdade, uma trilha, né? Que a gente consegue fazer nesses 3 dias de formação e respondendo também algo muito importante que os colegas sempre trazem. Nós precisamos, né, de temas, discussões, reflexões também práticas para nós aplicarmos nas nossas aulas. Então, a gente já sai aí com uma riqueza de debate e materiais, porque os colegas também, né, eu falo que a aprendizagem entre os pares aqui é a maior riqueza, né? O que os colegas trazem e acrescentam é o que daí eu falo que é o elixir para o semestre inteiro. Olha, eu sei que a tarefa mais difícil que nós colocamos aqui, colegas, foi o fato de serem guardiões do tempo. Essa não vai ser fácil, ainda mais no presencial, né? Porque os colegas se engajam, quer falar, mas o restante, né? Assim, a gente vendo a participação de vocês, a apropriação, né? Não só nessa oficina, nas outras, né? Que é apropriando a ideia aqui no chat, os comentários, a gente agradece, né? Muito bacana. Pode falar, professora Elaine. Cláudia, obrigada. Só uma dúvida que me surgiu. A atividade 1 e a atividade 2 estão bem claras, mas tem 2 PowerPoints ali na pastinha, né? E aí a gente começa o Sala Mais com o PowerPoint, é isso, né? Ah, obrigado, Elaine. Esqueci Não, de Guilherme, comentar. Tem 2 talvez tinha PowerPoints passado. mesmo. Isso. Não, eu esqueci, eu não comentei. Tem 2 Tá. PowerPoints mesmo, porque um é o dos multiplicadores, é aquele que eu mostrei brevemente, e o outro é o da extensão. É o que o pessoal da extensão vai usar para apresentar. É um menorzinho, é o que o pessoal da extensão vai usar para apresentar as práticas. Tá, então nós, enquanto multiplicadores, a gente passa aquele primeiro. A gente começa com aquele primeiro onde passou o QR Code de atividade 1, né? Exato. Isso. Você só tem que se preocupar com esse. Então tá ótimo, obrigada. E eles são editáveis, né, também, caso queira, né, inserir, né, ali o nome dos multiplicadores ou alguma observação, porque a gente sempre deixa essa liberdade, né? E tem o roteiro também que fica ali, né, para a gente acompanhar. Mas a apresentação já está ali também, bem direcionada para vocês. Reforçando o que a gente havia comentado, a importância da gente se conectar com o campus, né? Já que a nossa oficina será presencial, então cada um de vocês, como é que a gente vai se conectar ao campus? Eu não conheço, não tenho o contato dele. Legal, né? Eu gostaria de compartilhar aqui a planilha e logo depois, para que vocês possam compartilhar também, né? Estarem alinhados com o campus, temos um checklist da organização do campus, ou seja, algumas tarefas aí, né, que a comissão organizadora dos campos provavelmente vão ter. E aí vocês, né, que são os braços aí, né, dessa execução, também podem se apropriar justamente para isso, para poder somar, tá, com o camp para poder reforçar aí a importância desse checklist, tá bom? Então, tudo isso está onde? Na pasta de vocês, multiplicadores, tanto o PDF, né, com o alinhamento checklist, quanto a planilha, que também está aqui. E aí depois aqui vai ter aquele PDF do QR Code da lista de presença, só para que cada campo aí possa imprimir, gerar e afixar. Reforço o convite também para o nosso simpósio, que está demais, com a professora Lília Schwartz, que será no dia 5 de fevereiro, já iniciando a semana. Vamos iniciar a semana com uma grande professora, né, debatendo conosco aqui o que país é esse, o que a educação precisa aprender com a história. Reforço esse convite e tenho certeza que será um grande momento. Bom, mais uma vez eu agradeço todo mundo aqui, a presença de todos vocês, agradeço aqui aos professores que conduziram aqui essa formação, né? O Guilherme, a Cláudia, o Rodrigo, vocês brilham como sempre, viu, gente? Eu fico muito orgulhoso de trabalhar com vocês aí, muito bacana. E valeu, gente. Boas festas, boas férias para todo mundo. Um ótimo Sala Mais para nós aí no início de 2024. Valeu, grande abraço.